Imagens que vão atrair os seus seguidores nas redes sociais. Aqui eu quero te mostrar alguns pontos importantes dos tipos de imagem que vão de fato aí fazer o nosso seguidor ter atenção, principalmente no Instagram e no que tange a anúncio. Porque no Google, ele não vai ser atraído tanto pela imagem, sim pela palavra-chave, mas no Instagram e no Facebook é a imagem que vai mandar em primeiro plano, tá? Então, eu trouxe aqui uma imagem até chocante, né? Essa é uma imagem que a gente não identifica, quer parar para pensar, será que isso é uma alergia? Será que isso é um machucado? Então, para chamar realmente a sua atenção para o título da nossa aula. Quando a gente vai fazer um post nas nossas redes sociais, a gente costuma muito buscar imagens lindas e maravilhosas, né, da internet, imagens bem produzidas, a fim de que aquilo ali realmente parece que é o que vai atrair. Só que a rede social é muito diferente da revista de antigamente, né? Onde imagens extremamente photoshopadas, vamos colocar esse verbo aí, imagens com muito Photoshop, realmente elas falam, nossa, que imagem linda e tudo. Hoje, o que realmente atrai o olhar do nosso seguidor são imagens comuns, porque a rede social foi construída com essa vertente, né? Que a gente publique imagens comuns. Então aqui eu quero te mostrar os pontos, então, de cada imagem. É que você pode ver, né? Aqui era só uma forma de chamar a sua atenção para um tipo de postagem que talvez você queira mostrar uma alergia de um paciente a um produto estético, né? E ali você posta uma imagem e depois no texto você relata embaixo o que está acontecendo. Nós vamos falar sobre copy, talvez você fale, ai meu Deus, será que não vai falar como é que escreve? Não, a gente vai falar como escreve, como fazer as postagens, mas aqui eu quero chamar a sua atenção sobre isso, tá? E aí, o primeiro ponto, a gente tem que olhar sobre o público-alvo. Toda vez que você for pensar numa postagem, como a gente falou lá no nosso calendário de postagem, você tem que pensar, para quem que eu estou falando? Por que eu estou colocando essa mensagem? Não adianta nada eu ir lá fazer um post, por exemplo, falando sobre tratamento de gordura localizada pós-gestação e colocar foto de um homem. Por quê? Porque não vai ligar, não vai conectar. Eu quero atrair, por exemplo, uma mulher na pós-gestação. Logo, né, eu preciso de conectar essa imagem com quem está vendo. Né? Então, assim, a pessoa tá vendo a imagem ali, ela fala, opa, é isso que eu tô sentindo, é isso que tá acontecendo comigo. Eu coloquei duas imagens aqui bem brasileiras, que é uma menina, inclusive a Bruna Marquezine aqui, tomando sol na laje, numa novela, e depois aqui ao lado o Neymar. Inclusive escolhi o casal aqui sem querer. Mas aqui eu coloquei essas duas imagens brasileiras, porque quando você for fazer um post na sua rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, procure imagens que têm hábitos brasileiros. Eu vejo muita postagem, por exemplo, talvez de pessoa na neve. O Brasil não tem neve, a não ser que você esteja fazendo alguma ligação à criolipólise ou alguma ligação aqui, está muito frio na sua cidade, mas procure imagens que conectem com o que o brasileiro faz, né? Com o que o seu público, o que é comum para o seu público? Você está falando com quem? Por isso tão importante a questão do tema, porque senão, tá vendo como é que fica confuso se eu não tiver um tema na rede social? Então, o que seu público faz de fato? Ah, meu público são mães. O que uma mãe faz no seu cotidiano? Ela tem jornada tripla, né? Talvez ela tá indo para a escolinha com o filho, com 300 mochilas, e aí você vai colocar isso num post e vai convidar ela, por exemplo, para conhecer o seu tipo de massagem. Então, conectar a imagem a atos, ele é totalmente relevante para a rede social, porque ali, em poucos segundos, a pessoa vai bater o olho naquela foto e vai ver se ela para ler o que está escrito, para entender o que você está falando, ou se ela passa em diante. Então, primeira coisa, toda vez que você for fazer uma postagem, procure posts ou fotos fotos que liguem primeiro aí com essa questão de hábitos brasileiros. Mas, Marina, eu quero postar só uma foto de uma moça.
Não, tudo bem. Mas se a imagem estiver fazendo algum ato, que esse ato não seja um ato que transmita um outro tipo de nacionalidade. Se você é minha aluna fora do Brasil, que sirva também aí, se você estiver falando com um público, por exemplo, europeu, americano, que você conecte também a imagem com o hábito dele, tá? E aí, nós vamos para o segundo ponto, que é, de novo, né, o público-alvo, mas aí um segundo olhar, que é com quem eu quero falar, eu tenho que ser muito expresso. Ali, eu estava falando sobre atos, né? Estava falando sobre atos. Então, se a imagem estiver fazendo alguma coisa, ela tem que estar fazendo alguma coisa de hábito dentro da sua nacionalidade. Agora, quando eu falo de uma foto, essa foto precisa te conectar imediatamente com quem eu quero falar. Aqui, por exemplo, nessa foto aqui, eu quero falar com uma mãe, ponto. Aí, depois eu vou conectar, se eu quero falar com uma mãe que tem 3 filhos, se eu quero falar com uma mãe que tem uma gestação recente, olha só, essa foto aqui me mostra que eu tô falando com uma mãe que tem um bebê pequeno. Então, essa conexão, por exemplo, quando um homem passar por essa foto, talvez ele passe batido, né? Ele olha e fala, o que é isso? Passa, tá? Mas talvez uma mãe que olhe para essa foto e ela tem um neném recém-nascido, ela vai parar, porque o olhar dela está sobre esse interesse, tá? Aqui do lado tem uma mulher preocupada. Então, aqui ela está se mostrando preocupada por alguma coisa. Ou então pode ser com dor, né? Então, aqui o que demonstra nessa imagem? É dor, preocupação. Então, a sua imagem da sua postagem, principalmente em anúncios, quando a gente for falar em anúncios, mas principalmente em anúncios, ela tem que estar conectada com o que você quer atrair. Porque senão você vai pegar um público que não tem nada a ver com nada. E lembra que eu disse que o que diferencia uma rede social de sucesso é a formação do meu público, do meu tráfego, né? Do meu tráfego quente, do meu público quente, tá? E aí, nós vamos aqui, então, a um terceiro ponto, que é sempre procure imagem de pessoas, nunca de aparelhos estéticos. O aparelho da minha criolipólise, meu laser. Eu vejo muitos profissionais da estética tendo fotos só disso. Parece que ela vende aparelho. Ao invés dela usar o aparelho como meio, a impressão que dá é que ela está vendendo um aparelho. Então, você está conectando com alguém, com uma mulher, com um homem, com um adolescente. Então, sempre prefira fotos de pessoas reais. E aí eu trouxe uma comparação aqui. Eu trouxe uma imagem muito bem trabalhada, com Photoshop, com iluminação, maquiagem. E essa foto é linda e que talvez é a foto que você está achando que é a foto para os seus posts, né? E do outro lado, eu tenho uma foto bonita também, uma foto de uma mulher tá num lugar legal, tá numa praia, porém, é uma foto que não tá tão trabalhada no quesito Photoshop. A segunda imagem, que é a dessa menina aqui, de biquíni na praia, ela conecta muito mais do que essa primeira imagem. Por quê? Porque a primeira imagem, ela parece uma imagem de capa de revista. E capa de revista nos dá a impressão de propaganda. E propaganda me dá a impressão de que eu tenho que gastar meu dinheiro. Então eu pulo, tá? E aí, essa imagem aqui não. Ela já conecta mais comigo, porque ela não é uma imagem tão trabalhada. Então, talvez você aí pode fazer fotos na sua própria estética para ter imagens autorais. Fotos de pega uma pessoa, uma prima, uma mãe, uma tia, ou você mesmo, e faça fotos reais, de pacientes reais, de momentos que são verdadeiros. E você consegue trabalhar com essas fotos lá no Canva. Quando você vê a nossa aula de Canva, você consegue trabalhar com essa foto, tirar o fundo da foto, né, para colocar no post. Mas prefira sempre imagens reais. Evite imagens extremamente trabalhadas. Essas imagens não conectam, elas dão a impressão de propaganda, tá? Uma outra questão que eu quero trazer para você que são as imagens positivas. As imagens positivas, elas sempre vão conectar muito mais do que as imagens negativas, tá? Então, pessoas sorrindo, pessoas alegres, pessoas correndo, fazendo atividade física, elas têm uma conexão muito maior
do que realmente as imagens talvez tristes ou com olhares para baixo, enfim. Então, são esses tipos de imagem que vão conectar com o nosso cliente com mais facilidade. Marina, como encontrar essas imagens de direito autoral livre? Bom, eu vou colocar aqui embaixo uns links de bancos de imagens gratuitas que você pode baixar essas imagens para o seu computador. Mas eu já quero mostrar para você aqui o Canva, tá? O Canva é o que eu mais utilizo para buscar imagens. E o Canva, você consegue pesquisar, deixa eu colocar aqui para que você consiga ver maior. O Canva você consegue pesquisar por assunto. Lembra que eu falei? Então, você tem que conectar com o que você quer vender e o que você quer demonstrar. Então, por exemplo, se eu quero conectar com adolescentes, com mulheres grávidas, eu vou escrever aqui, ó, mulher grávida. E vou dar Enter. Ele vai trazer para mim imagens de mulheres grávidas. Óbvio que as imagens do Canva são imagens extremamente bem trabalhadas, então elas vão dar essa impressão meio que de capa de revista. Mas, se você tiver, pode ter imagens dessas e pode ter imagens suas, como eu te disse, sugeri, para que você... E faz do celular mesmo, tá? Imagens suas aí na sua estética, do seu celular mesmo. Procure sempre o fundo branco para fazer essas imagens, porque fica mais fácil para depois você tirar o fundo dessas imagens, mas busque fazer isso. Tem imagens autorais. Você vai ver que elas vão conectar muito mais com seus pacientes, com seus clientes, do que imagens capa de revista assim, tá? Então aqui, ó, nós vemos que, eu coloco lá, mulher grávida, aí eu coloco assim, mulher com dor, por exemplo. Eu busco pela palavra-chave, tá? E aí eu venho aqui, ó, mulher com dor, as fotos de uma mulher com dor, com cólica, enfim. Então tudo isso vai me ajudar aí a fazer uma conexão ainda maior com os meus clientes através das redes sociais. E eu vou deixar, então, aqui embaixo os links também de bancos de imagem gratuitas que você pode utilizar nas suas redes sociais. Mas lembre-se, procure imagens autorais. Elas vão ser sempre melhor para conectar com o seu paciente e com o seu cliente. Vamos lá para a próxima aula.